Começou a trabalhar no corredor de casa e agora tem equipa. Vendia cursos com desconto para faturar 30.000 euros num só mês. Hoje é mentor de negócios. Hoje toda a gente conhece a Vera Freira. Ai, muito obrigada. Isto aqui realmente o antes e depois que tu foste ali buscar. Realmente eu tenho falado bastante sobre isso, sobre essa diferença, porque agora quase a fazer 5 anos de negócio, tenho estado a repensar bastante sobre este percurso. Acho que chegámos a um ponto que ficámos um bocadinho refletivas e tenho estado a pensar bastante sobre isso, mas é verdade. Comecei, estou como toda a gente, do zero. E foram 5 anos sempre com uma linha ascendente, não é? Sempre a crescer. Sim. Felizmente eu também tive um certo alinhamento, se calhar, da minha mentalidade quando eu comecei o negócio, de que eu precisava de ser consistente para ver resultados que eu sabia que não iam chegar no curto prazo, mas que eu conseguisse ter um objetivo pelo qual trabalhar e até disse isso depois na minha apresentação no evento. Eu não sabia bem onde é que queria chegar, mas sabia que precisava de chegar mais longe. E no início, apesar de ir fazendo tudo sozinha, ainda sem investir em cursos nem nada, eu fui tendo sempre esta tendência para fazer melhor, fazer mais, procurar aperfeiçoar, e isso também fez com que houvesse um crescimento que não foi explosivo, não é? Vemos algumas pessoas que têm um crescimento muito grande de um dia para o outro. Não foi explosivo, mas que foi sempre contínuo, e eu quero manter assim, porque sinto que dá-nos tempo para também nos prepararmos, para termos a estrutura que é necessária, e assim também conseguimos fazer uma progressão. Sem dúvida, mas eu gostava de viajar aqui no tempo um bocadinho para trás. Queria perguntar como é que tu percebeste que o digital era o teu mundo. Ok, pronto, nós já nos conhecemos de outras andanças, não é? De outra vida. De outra vida, completamente diferente. Desde 2012, mais ou menos, que eu comecei a levar o meu trabalho como criadora de conteúdo um bocadinho mais a sério. Tive vários blogs e comecei mais a sério no YouTube. O meu primeiro vídeo foi quando eu fiz 18 anos, no dia em que eu fiz 18 anos. E, portanto, a partir dessa altura, eu comecei a gostar cada vez mais da criação de conteúdo e cada vez mais deste mundo do digital, mas eu ainda não tinha bem a percepção de que isso seria o meu trabalho, porque estava a licenciar-me, comecei por uma licenciatura em Comunicação Empresarial, que depois não estava a ser o que eu esperava, e acabei por mudar para jornalismo, porque tinha esta ideia de que me iria levar mais longe na área da comunicação. Percebi que o jornalismo era uma comunicação muito fechada e com muitas regras, que não me ia permitir ter o meu lado criativo aqui à mistura e trabalhar com isso. Então, depois de sair da licenciatura, comecei a procurar sempre emprego na área do marketing, principalmente em agências, mas depois o que acontecia era que, como eu não tinha formação específica em marketing, não conseguia sequer entrevistas. Então, eu pensei, o que é que eu sei fazer? Não posso estar parada. Eu terminei a licenciatura em junho, julho, e depois já estávamos mais ou menos em dezembro. Eu pensei, não posso estar parada, não posso estar sem trabalhar. Também estava a sentir-me um bocado inútil, sem estar ali a fazer nada. E eu pensei, pronto, vou pegar neste meu conhecimento da gestão de redes sociais, porque eu precisava de gerir o blog, o YouTube, já tinha Instagram naquela altura também como criadora de conteúdo. E pensei, vou aplicar este conhecimento e vou começar a fazer alguns trabalhos como freelancer. O objetivo até não era, no início, empreender a 100%, no sentido de ser totalmente independente. Eu queria prestar serviços para outras empresas. E nessa altura também estava a começar a vir essa tendência do trabalho freelancer no digital, e depois entrou logo a pandemia, portanto, isso teve um crescimento muito grande a nível de infoprodutos, consultorias, mentorias, e então eu também percebi, ok, este é o caminho. Quando entrou a pandemia, eu comecei a deixar a ideia do trabalho como freelancer de lado e a perceber que realmente, se calhar, podia trabalhar por conta própria e que isso me ia deixar trabalhar mais de acordo com as minhas regras e fazer o meu dinheiro, fazer aquilo que eu queria fazer, porque percebi que
a gestão de redes sociais naquela altura não ia dar muito, porque as pessoas tinham os negócios fechados, portanto também não conseguiam investir em alguém para fazer a gestão, mas elas precisavam de aprender. Então aí eu comecei, de forma muito rudimentar, a fazer as minhas primeiras consultorias e mentorias. E acho que pronto, já tinha aquela tendência. Eu gostava muito do mundo digital. Lembro-me que até enquanto estava na faculdade fui fazendo, havia um curso que estava disponível até no Google que era gratuito e eu fui fazendo aquilo, aprendendo um bocadinho mais e tentando sempre ler artigos, ver vídeos no YouTube. Ainda não havia tanto esta tendência para comprar cursos, como depois começou a haver desde a pandemia. Mas sempre procurei saber mais e não me arrependo de nada. Sei que existe muita probabilidade de haverem mudanças muito constantes no digital. Sim, é verdade. No próprio Instagram, não é? Nós, desde que começámos, e nós acho que começámos mais ou menos na mesma altura no negócio, ou não? Eu comecei a criar conteúdo nas redes sociais assim, mais relacionado com direito em 2020. Pronto, então eu comecei no final de 2019. Pois. Foi mais ou menos na mesma altura. Mas de lá para cá já assistimos a uma série de funcionalidades que não existiam. É difícil de acompanhar as mudanças e é isso que é o mais desafiante no mundo digital, é acompanhar as novidades. Sim, e principalmente nós que sentimos uma certa pressão para estar presentes ali. Exatamente, por exemplo, eu agora acho que das últimas novidades que saiu do Instagram foi aquilo do Threads. Eu não aderi simplesmente porque eu pensei, isto vai ser mais uma coisa para me distrair, como por exemplo, sei lá, o TikTok. Nós acabamos por passar ali muitas horas, até pode ser entretenimento, mas são horas que nós ficamos agarrados ao telemóvel e eu estava a sentir muito essa tendência para estar muito no telemóvel à noite, principalmente quando acabava de trabalhar. E começo a ter necessidade de filtrar mais aquilo que eu faço. Não faz sentido para mim estar em todas as plataformas, portanto vou escolher aquelas que são mais adequadas e os formatos também que são mais adequados, que eu sinto que estão a fazer sentido naquele momento. Por exemplo, nós tínhamos, quando começámos, o IGTV, que depois acabou por deixar disso. Sim, pois é, já nem me lembrava. Era vídeos longos. Hoje já nem sequer pensámos em fazer. Quero ter paciência para ver vídeos longos no Instagram. Exatamente, no Instagram então ninguém. Então o Reels surgiu, eu fui tentando acompanhar, mas gosto muito mais de um Reels em que eu estou a falar naturalmente em vez de um Reels em que estou a fazer gestos, por exemplo, ou que tem que ter uma coisa muito trabalhada. E eu prefiro 1000 vezes fazer uma live e ser assim uma coisa mais espontânea do que gravar um vídeo e editar. Então eu fui também adaptando. Mas isto é a conversa com uma pessoa que tem um posicionamento muito bem definido, que já sabe o que gosta e o que não gosta. Sim, isso foi uma construção também. No início era experimentar tudo o que saía. Depois nós também começámos a perceber que certas ferramentas funcionavam melhor do que outras. Por exemplo, o TikTok teve muita resistência no início. Ainda hoje é uma ferramenta que eu não tenho total foco. Temos mais ou menos coisas pensadas, por exemplo, os cortes do podcast colocamos sempre lá, mas não é uma preocupação para já fazer conteúdo específico para lá. Também a ideia que eu tenho do TikTok é que é um público mais jovem que está nessa plataforma. É verdade, e tem um alcance orgânico bom, o algoritmo funciona bem, mas acaba por chegar a muita gente desqualificada, mais do que o Reels. Então é preciso ter cuidado ali com a forma como usamos e também pensarmos sempre qual é a nossa intenção por trás daquele conteúdo, que claro tem muito a ver com posicionamento e é um crescimento que eu fui tendo ao longo do tempo. Já fiz muitos Reels para testar em diferentes formatos, como gestos, Reels mais de humor, por exemplo, e hoje eu sinto que é uma coisa que não me sai de forma natural. Então prefiro adaptar àquilo que sou eu, não é? Que é a minha essência, para também conseguir manter uma consistência ao longo do tempo e não estar sempre a tentar fazer coisas diferentes, porque acho que isso ainda dificulta mais. Nós temos as funcionalidades a sair, nós, como empreendedoras, muitas vezes sentimos esta pressão de estar presente de estar, exatamente, principalmente quando eu trabalhava com um foco maior em ensinar sobre Instagram, eu sentia uma pressão gigante de ter que estar sempre a par da última novidade, da última função, do que é que dá para fazer, não dá para fazer, e eu cansei-me. Para mim começou a ser uma coisa muito rasa
e eu sabia que precisava de ir para outro patamar. Portanto, hoje, mesmo nas mentorias, quando elas perguntam, muitas vezes eu tenho que ir procurar, sei lá, uma função específica do Instagram, porque efetivamente já não estou a par e já não me preocupo tanto com saber essas atualizações. Há uma coisa que tu partilhas muitas nas redes sociais, que tinhas uma mentora que te disse: Vera, tu estás a ser vista como uma vendedora de cursos. Sim. Qual é que foi a tua virada de chave para tu mudares de vendedora de cursos para mentora de negócios digitais? Olha, a primeira vez que eu investi numa mentoria foi em 2021, a meio de 2021, e foi uma mentoria que ensinava um método de lançamento. E nessa altura, aquilo que eu decidi lançar e que eles meio que ensinavam era mentoria. Então, lancei uma mentoria do grupo. Na altura, até considero que correu bem para aquilo que nós estávamos a fazer. Só que, como eu também partilho sempre, eu rapidamente deixei de me identificar com aquele formato de venda de ter que estar a fazer lançamento todos os meses. E quando em 2022 nós abrimos o Stories para vender, pela primeira vez, nós percebemos que ele tinha um potencial de se vender muito bem no perpétuo, de estar sempre disponível, e nós estávamos a vender muito bem com o tráfego. E portanto decidimos fazer mais infoprodutos para seguir essa linha nesse mesmo ano. Então o meu posicionamento perdeu-se um bocado por aí, não no sentido de eu não estar a trabalhar com aquilo que eu gostava ou que eu acreditava, porque eu já tinha um foco em infoprodutoras e prestadoras de serviço, mas ao mesmo tempo eu sentia que não estava totalmente alinhado, porque eu sinto-me realizada a mentorar outras pessoas, a orientar, principalmente em grupo. Hoje eu faço muito pouca coisa individual porque realmente gosto muito mais do grupo, mas naquela altura eu estava a vender bem, mas ao mesmo tempo faltava-me ali a estrutura para prestar mentoria, etc. E nessa segunda mentoria, acho que foi a segunda assim mais individual que eu investi, tive essa sessão com a minha mentora e ela disse-me: olha, tu escreveste aqui no formulário, tínhamos um formulário de make the briefing, tu escreveste aqui no formulário que queres ser vista como uma mentora, que queres direcionar negócios, que queres direcionar outras mulheres, mas tu não estás a fazer mentoria atualmente. Eu vendi a consultoria, mas o meu foco, se tu entrasses no meu perfil, todo o direcionamento era para cursos. Então eu não tinha essa percepção e sinto que essa sessão, que durou tipo 1h30 no máximo, mudou muito a minha perspectiva relativamente ao meu posicionamento. Às vezes, mesmo trabalhando com o Sérgio, é difícil nós olharmos para o nosso negócio de fora, porque estamos muito dentro daquilo que estamos a fazer. E eu preciso constantemente de ter este olhar para garantir que estou também no caminho certo. Hoje continuo a investir em mentorias e tenho pessoas na minha equipa que fazem esse olhar por mim também, mas nessa altura acho que foi mesmo a minha virada de chave, de pensar: realmente eu quero me posicionar como mentora e todo o meu foco está a ser para vender cursos com um preço muito baixo, que tinham uma função e continuam a ter uma função dentro da minha oferta, mas que não estava a fazer sentido naquela altura serem o meu principal foco. Sim, e às vezes, até mesmo quando estamos a comunicar, na nossa cabeça está a fazer sentido aquilo que estamos a dizer, mas o público não está a percepcionar aquilo que nós queremos. Por isso é sempre importante uma visão, uma terceira visão, uma visão que vem de fora, para realmente às vezes nos chamar a atenção de determinados pontos que não estão a funcionar como pretendemos. Totalmente. Isso foi sempre fundamental no meu percurso. Acho que também foi aquilo que me fez crescer, foi ir tendo esta visão de mentores, nem sempre dos mesmos, porque eu fui também evoluindo como profissional, como pessoa, fui deixando de me identificar com algumas pessoas com quem já fiz mentoria, mas acho que também faz parte. Nós vamos procurando coisas diferentes e se calhar, se numa altura fazia sentido eu ter uma mentoria, sei lá, focada mais em posicionamento ou mais na minha comunicação, hoje, quando eu procuro mentoria, já vai ter muito mais a ver com funis de venda, com escala, liderança. Então, estamos em fases diferentes e eu acho que precisamos... E isso é que é o expectável, é evoluir e também procurar sempre coisas novas para aprender. Exatamente. Se nós ficarmos
presos, digamos assim, a uma pessoa, a um único mentor pelo percurso todo, ou essa pessoa nos acompanha de forma individual e nós temos clientes que acompanhamos de forma individual já há algum tempo e vamos conseguindo ajustar também aquilo, o direcionamento que damos àquilo que as pessoas precisam naquele momento, ou então, se estivermos constantemente com uma pessoa que não está a evoluir naquilo que ela está a ensinar, a direcionar, também deixa de fazer sentido. Então, precisamos procurar mentores diferentes, apesar de que eu acho que deve ser, que é uma linha tênue, acho que tem que ser por fases, porque se nós na mesma fase tivermos a seguir orientações de várias pessoas ao mesmo tempo, nós próprios vamos ficar confusos. E eu e o Sérgio já passamos por isso, de tentar estar em mais do que uma mentoria, por exemplo, depois uma pessoa dizer uma coisa, outra pessoa dizer outra, e nós precisamos de parar para analisar aquilo que realmente faz sentido para nós e faz sentido aplicarmos naquele momento, porque se calhar uma pessoa X está a dizer uma coisa que nem sequer se enquadra na nossa realidade naquela fase do negócio ou naquela fase da nossa vida. Então, ter o acompanhamento de mentores é importante, mas também termos esse próprio filtro connosco de sabermos, ok, este direcionamento faz sentido para agora, este faz sentido para depois. Não vão ter aqui um sentido crítico. Exato. Assim. Olha, o tema que eu tinha delineado aqui para falarmos era mesmo sobre o teu crescimento profissional. Acredito que o pessoal também vá acompanhando, porque eu até já tive a oportunidade de dizer, mas admiro muito o teu crescimento e agora também da tua equipa, da tua empresa em geral, porque como referiste há pouco, foi um crescimento gradual, o que também te permitiu construir aqui umas bases sólidas do teu negócio para que depois ele pudesse prosperar. Por isso, para aquelas pessoas que estão a começar e que te vê se calhar como exemplo, que acredito que seja muita gente, que, sim, 3 dicas, ou qual é que foi o teu maior pensamento, mindset, aquilo que te fez realmente mudar a chave e evoluir e que o teu negócio agora tenha os resultados que tenha? Ok. Então, se calhar, assim, as 3 que eu menciono sempre, 3 pontos fundamentais. Em primeiro lugar, este que já falámos, ser acompanhado sempre por mentores, ter sempre alguém que, ao longo do crescimento do nosso negócio, das várias fases, quando queremos dar um salto, fazer alguma coisa diferente, implementar uma coisa nova, por exemplo, agora para o evento, ter um acompanhamento no negócio foi fundamental. Para nós também, foi a primeira vez que fizemos um evento, não tínhamos percepção de como é que é o mercado aqui em Portugal, porque já se começa a fazer, mas pouca gente está a falar sobre isso, da estratégia em si. Então, ter este acompanhamento de alguém que estava noutro patamar, que sabia o que era expectável, foi essencial. Mas ao longo de todo o negócio eu sinto que isso foi realmente um fator decisivo para o meu crescimento e para o crescimento da empresa. Depois, em segundo lugar, que está muito relacionado com isto, a ideia de que o investimento precisa de vir antes do resultado. Não só em mentorias, não só em cursos, etc., mas também muito, por exemplo, na equipa. Então, se eu cheguei a um ponto, e quem está a começar vai começar por tarefas mais pequeninas, mas se eu cheguei a um ponto em que, sei lá, fazer o design dos meus posts está a ocupar muito tempo, porque, por exemplo, comigo, eu sou extremamente perfeccionista nisso. E eu fazia e depois, passado 2 dias, já não gostava daquilo que estava lá. Então, quando eu deleguei, foi assim, uma lefada de ar fresco, porque eu sabia que fazia conteúdo, entregava, o design vinha, é uma pessoa que eu confio, que obviamente fomos ajustando ao longo do tempo, mas eu não me preocupo com aquilo, então fico tranquila. E esse investimento permitiu-me, se calhar aquelas horas que muitas vezes eram, sei lá, 2 tardes por semana que eu passava a fazer conteúdo, eu simplesmente passei a ter essas tardes para fazer outras coisas do negócio. Claro que no início essas coisas, por exemplo, eram consultorias, que era o que eu fazia mais. Hoje já sobra muito mais tempo para o lado mais criativo, mais estratégico, para gerir a equipa. Então foi essencial ao longo do tempo eu, assim que tinha ali uma oportunidade, começar a delegar e a deixar de ter aquela função. Esse investimento permitiu-nos depois ir crescendo. Então este ano
foi quando nós contratámos mais pessoas para a equipa. Neste momento só temos uma pessoa a trabalhar com um contrato connosco e depois todas as outras estão a trabalhar em prestação de serviços, mas são pessoas que não fazem tanto um trabalho pontual, mas sim um trabalho diário connosco. E quando nós decidimos contratar, por exemplo, a Filipa, o ano passado, que tu sabes que é, para nos acompanhar nesta jornada e fazer, no caso, quando a contratámos foi para dar suporte às nossas mentoradas, nós sentimos uma diferença, assim, gigante nas tarefas que nós tínhamos para fazer, porque até aí éramos nós que fazíamos absolutamente tudo, do onboarding das mentoradas, da parte burocrática e tudo. E isso foi um investimento que para nós pensámos, ok, é um investimento que se calhar é grande neste momento, mas que nós sabemos que nos vai permitir crescer. Claro. Então nós pensámos sempre assim, nessa perspectiva de eu vou investir agora, pode ser um sacrifício estar a investir, posso ter que estar a abdicar de outras coisas para estar a fazer isto, mas eu sei que isto me vai permitir ter outros resultados, seja a nível de tempo, seja a nível financeiro. Então aprendi isso um bocado com os meus erros, porque no início eu pensava, até se calhar 2022 mais ou menos, eu pensava o contrário, em ter resultados primeiros e investir depois. Só que percebi que... Eu acho que é o pensamento da maioria das pessoas. Exatamente, porque há medo de investir, não é? Quando tu ainda não tens resultados sólidos, principalmente com o teu negócio, ou não tens uma fonte de rendimento, sei lá, um trabalho por conta da outra, em que pode financiar o teu negócio, há sempre esse receio e muitas vezes vai ser um tiro no escuro. Porque aquilo que nós vemos que pode ser expectável, às vezes vai sair ao lado, sei lá, nós contratámos uma pessoa este ano para ser comercial, que depois no primeiro mês tivemos que despedir porque não estava alinhada com as nossas expectativas. Eu acho que há um pouco de aversão ao risco. Sim. E eu contra mim falo, mas acredito que quando temos negócios nós temos que estar predispostos ao risco. Nem tudo vai correr bem, vamos contratar alguém que não vai fazer sentido e vamos ter que a despedir, vamos comprar uns microfones que afinal não vai sair com a qualidade que nós desejávamos, enfim, vamos ter que fazer investimentos também para testar se realmente o nosso caminho é por ali e se aquilo faz sentido para o negócio ou não. Totalmente, sim. Só que é preciso mudar aqui um bocadinho o nosso mindset de ser a empreendedora que está a ganhar aqui um rendimento extra para ser a empresária que está ali a fazer uma gestão e que às vezes, e que tem plena consciência que é preciso fazer investimentos que nem sempre vão dar o retorno. Exatamente, sim. Essa mentalidade de mudarmos o chip, não é? De agora vou ter um negócio que me vai dar um dinheiro extra no final do mês, ou ok, eu quero construir um negócio, mas o que é que eu vejo lá na frente? Eu vejo-me a trabalhar sozinha sempre, vejo-me a ter equipa, vejo-me a ter um escritório grande, pequeno, não me vejo a ter escritório todo. Cada pessoa vai pensar à sua maneira e eu não acho que se haja certo ou errado. Por exemplo, no início, para nós não fazia sentido nenhum ter escritório e sair de casa. Hoje já é uma coisa que nós estamos a ver porque faz muito sentido e nós estamos cansados de estar a trabalhar e a morar no mesmo sítio. Então, nós vamos mudando, as nossas expectativas, os nossos objetivos vão mudando, mas é importante que no início nós comecemos já com esta mentalidade de não é só ganhar um dinheiro extra, é, ok, onde é que eu quero chegar, onde é que eu me imagino, mesmo que seja daqui a 5 anos, ou a 10, sei lá, às vezes a pessoa vai ter um crescimento muito rápido e eu hoje conheço pessoas que começam um negócio e num ano conseguem crescer imenso e atingir até bons objetivos de faturação, mas há outras que demoram muito tempo para destravar e às vezes, lá está, mais uma vez aqui entra o papel dos mentores, que às vezes é um insight que a pessoa te dá, como este insight que eu tive de estar a ser vista como vendedora de cursos, que muda completamente a realidade do teu negócio e a tua mentalidade também, porque tu, quando estás rodeada de pessoas que já estão num outro nível, e aqui entramos no terceiro ponto, que é a predisposição para estar presente onde estão outras empreendedoras. Para mim isso é fundamental. Eu concordo que tu já és a pessoa que tem essa mentalidade. É, porque imagina, às vezes nem toda a gente tem a possibilidade de investir em mentores.
Basta ouvir uma frase, uma palavra, seja de alguém que está a passar pelo mesmo problema, seja de alguém que está um patamar acima. Em eventos de networking, por exemplo, faz toda a diferença. Porque muitas das vezes estás a passar por um problema e pensas que só tu é que tens aquele problema. E quando vais a esses eventos e começas a partilhar, pensas, há mais pessoas na mesma situação que eu. Exatamente. E deixa-me perceber o que é que elas fizeram para ultrapassar este problema. Tu tens a possibilidade de estar no evento e falar não só com pessoas que estão lá, como empreendedoras, mas até com, imagina que ouves uma palestrante a falar sobre um tema e tu dizes assim, ok, isso fez muito sentido, mas queres saber um bocadinho mais. Tu tens essa abertura, na maior parte dos casos, de ir ter com essa palestrante e ter ali uma conversa, mesmo que seja breve, que pode destravar muita coisa. E normalmente os eventos acabam por ser muito mais acessíveis do que uma mentoria e também muito mais imersivos. Tu vais para ali para estar focada naquilo e acabas por não dispersar tanto. E ouves várias opiniões, também tens de pessoas de diferentes negócios que vão dar perspectivas diferentes, também com mindsets diferentes, então acho que é sempre muito enriquecedor. E tu falaste do teu evento, o Achanter, que foi recentemente, e eu queria perguntar se... Eu tenho notado que é uma tendência do mercado agora voltarmos para o presencial, o que é engraçado. Passámos tudo para o digital e agora há aqui uma quase necessidade de estarmos juntos, de estarmos presentes para criar relações. Se sentes também essa tendência, isso foi por isso que decidiste fazer o evento? Sinto muito essa tendência e nós, como equipe, estávamos a sentir muito esta necessidade de chegar às pessoas no presencial. Nós já tínhamos pensado, o evento já estava pensado desde o ano passado, desde metade do ano passado mais ou menos, só que também estávamos um bocado reticentes porque não queríamos fazer um evento que fosse só muitas palestras, muito conhecimento em cima de conhecimento e precisávamos de ter uma estrutura de equipa que também nos permitisse fazer isso. Sim. Este ano, como nós conseguimos também dar este salto de crescimento a nível de equipa, sentimos-nos muito mais apoiados e sentimos que este bichinho ficou ainda mais o ano passado. Nós criámos a Impulso mais ou menos em abril do ano passado, mas no final do ano fizemos 2 almoços, um no Porto e um em Lisboa, para estarmos com as nossas mentoradas, para as conhecermos, e sentimos isto ainda mais forte, de estar com as pessoas ali no presencial, poder conversar com elas, olhar nos olhos, essa experiência de estar com as pessoas, eu senti que fez muita diferença e que as pessoas que estiveram connosco se sentiram sempre muito mais próximas de nós. São pessoas que até hoje têm muito mais contacto connosco. Então nós decidimos dar o passo este ano e já temos datas para o ano também. Sentimos que correu muito bem, mas lá está, não tenho expectativa de fazer uma coisa muito grande. Quero tentar manter sempre dentro daquilo que é possível para nós abraçarmos e conseguirmos acompanhar. Por exemplo, eu falei com todas as pessoas que estavam no evento e eu nunca tenho essa experiência noutros eventos presenciais que vamos, porque às vezes, sei lá, mesmo que sejam 200 pessoas, já é muita gente para... Sim, eu já fui a eventos grandes, médios e pequenos. E os eventos grandes são bons para conhecer muita gente, Exato. mas não criamos relações próximas com ninguém. É Exatamente. só trocar ali o contacto, olá, gostei Como é de que ti está? e já está. Nos eventos mais pequenos, se calhar no máximo com a lotação que o teu teve, aí é que nós realmente conseguimos criar relações. De pessoas que depois realmente nos seguem, que vão interagir com os conteúdos, que até nos contactam para alguma coisa. Eu sinto que realmente se faz conexões muito mais verdadeiras do que mandarmos mensagens no Instagram. Sim, e depois o que nós sentimos em eventos maiores, que nós tentamos estar sempre presentes, porque também acho que é importante sermos vistos, é que ou nós estamos a assistir às palestras, ou nós estamos a conversar com as pessoas. E este ano, por exemplo, nós optámos por, sempre que temos a oportunidade, estarmos presentes, mas muito mais para fazer networking. E acabámos por abdicar de ver certas pessoas, em determinadas palestras queremos realmente ver, mas tens que fazer ali uma escolha, porque se fores a um evento grande, que tem muitas palestras seguidas, e tiveres o foco de fazer networking, vai ser uma coisa muito tipo, muito rápida. Sim, é. Conheço o teu trabalho, não sei o quê. Pronto, ok, conheces a pessoa. Às vezes, perde-se totalmente o contacto,
porque já nem te lembras como é que a pessoa se chama depois. A pessoa até te vai seguir, mas já nem me lembro de como é que ela se chama, qual é o trabalho dela. E agora nós ontem eu senti que, mesmo nós, conseguimos parar durante os coffee breaks, durante os almoços, etc., para falar com várias pessoas diferentes, ter conversas mais aprofundadas, trocar ideias, e isso foi muito interessante, até do ponto de vista de nós como organização do evento, da equipa toda, tivemos este feedback que conseguiram falar com as pessoas, portanto queremos manter uma coisa pequena, mas sim, o presencial é importante e eu pretendo inclusive tentar abrir um bocadinho mais isto, se efetivamente encontrarmos um espaço físico, ter certas formações presencialmente, para poder mentorar de outra forma, porque sinto que é sempre mais produtivo. Sim, sem dúvida. E eu já fui a pessoa, pessoalmente este ano, que todos os eventos que via vou, mas depois de um ano nesse paradigma, eu comecei a perceber que realmente há eventos que não vale a pena ir. Exatamente. Que todas as palestras são a jornada do herói do palestrante, que coitadinho era muito pobrezinho e agora é rico, não mostra estratégias, o que é que fez para lá chegar. E momentos de networking, 10 minutos, que se formos tomar um café ou ir à casa de banho já não falamos com ninguém. Exatamente. Conversas muito rápidas, com pouco sentimento, com pouca empatia e saímos de lá com poucas conexões. Sais de lá praticamente como entraste, ok. Saímos com muita inspiração para fazer tudo e mais alguma coisa, que no outro dia normalmente passa. Foi exatamente isso que nós sentimos nos eventos maiores que fomos, principalmente o ano passado, acho que foi quando começámos a ir a mais eventos, e o Sérgio principalmente, que no primeiro evento que fomos, ele ainda estava a trabalhar por conta de outra. Foi engraçado porque ele saiu de lá, meu Deus, cheio de ideias, mas depois rapidamente aquilo se dissipa, porque ou tu realmente sentes que aquilo faz sentido para o teu negócio, ou ficas muito inspirado, mas depois não fazes nada. E ficas inspirado, porque realmente tens ali pessoas que fizeram coisas fantásticas e eu quero ser como aquelas pessoas, eu quero fazer coisas fantásticas como aquela pessoa, mas não sabes onde começar. Exatamente. Ok, eu quero chegar ali, o que é que eu tenho de fazer? Totalmente. Tenho que vender cursos, tenho que criar uma mentoria, o que é que eu tenho de fazer? E ficas perdida. Então, sim, e frustrada, que é o pior. Porque gastaste aquele dinheiro, investiste, seja como for, mas nós sentíamos muito essa frustração e era tudo o que eu não queria que acontecesse no nosso e que não pretendo que aconteça nos próximos anos, precisamente porque não me faz sentido ir a um evento, por mais que eu seja vista, e tipo, aquela pessoa está ali, mas muitas vezes a pessoa nem vem ter contigo. Tem vergonha, exato. Eu própria sou a pessoa que tem vergonha de ir falar com a pessoa que eu até sigo no Instagram. Então eu compreendo perfeitamente, só que se existissem momentos próprios para fazermos essas dinâmicas, nós tínhamos muito mais abertura e saíamos de lá, provavelmente com negócios feitos praticamente, que foi assim um dos nossos principais objetivos, e pudemos conhecer muita gente, que até troquei contactos, mesmo com pessoas que estavam no evento, para coisas no futuro. Sim. Portanto, acho que sim, o presencial é importante, desde que saibamos filtrar aquilo que faz sentido para nós e que também, quando vamos para esses eventos, que vamos com a mentalidade aberta de, se eu ficar ali no meu canto, não vai acontecer nada. Não, e mesmo temos de ir já com predisposição para falar, nos apresentar e ouvir também os outros. Exatamente. Fazer por isso, mesmo que tenhamos esta personalidade um bocadinho mais tímida, tentarmos sempre ou ir com alguém, porque isso ajuda também essa pessoa a conhecer outras pessoas, já apresenta e tal, ou então, se formos sozinhas, ir com esta mentalidade de, olha, sempre que eu tiver a oportunidade, vou falar, vou ter com uma pessoa que eu sigo no Instagram e fazer este networking, porque senão saímos de lá. Olha, eu sou muito fã desses eventos, até posso partilhar uma história um pouco até pessoal, de que fui a um evento de networking aqui em Guimarães e o meu noivo naquela altura estava a passar por uma fase complicada profissional. E eu disse, olha, vais, expões, porque nós fazíamos aquilo era como se fosse um pequeno almoço e depois cada um contava o problema que estava a ter para todos depois em conjunto ajudarmos. Disse, vais, expões aqui o teu problema, tenhas certeza. Eu disse, não sei se quer, nunca foi uma coisa dessa. Disse, vai, não vais perder nada, também vais experimentar. Eu fui e aquilo foi
tão enriquecedor, porque toda a gente deu a sua opinião e disse, já tentaste fazer aquilo? Olha que eu não sei se vai dar resultado. E se tentaste fazer aquilo, as pessoas dão outras perspectivas, pessoas que até são de áreas parecidas, pessoas que são de áreas completamente diferentes, dão também uma perspectiva diferente e é tão enriquecedor, porque se nos fecharmos na nossa bolha, nós não vamos avançar, nós não vamos evoluir. É isso. E às vezes, lá está, não precisa de ser um evento grande. Eu, por acaso, nós não temos tanto assistido a esses movimentos no Porto e principalmente na zona onde moramos, que é muito mais rural. Mas, por que não começarmos nós a fazer essas iniciativas? Porque tu fizeste alguma coisa do género este ano aqui no escritório. Sim, já fiz. Eu acho super interessante, porque as pessoas conseguem juntar-se, conhecer outras pessoas, conhecer outros empreendedores, passar um momento diferente e é sempre enriquecedor. Tu sais sempre com insights ou conheces alguém que tem o contacto X e pode passar-te. Eu acho que não há porque as pessoas não aproveitarem estas oportunidades. É mesmo. Olha, e outra coisa que tu também falas muito nas tuas redes sociais é sobre posicionamento. E eu até já elogiei o posicionamento que tu tens, porque já chegaste aqui a dizer o que é que gostavas e o que é que não gostavas. Quando é que tu percebeste que ter um bom posicionamento nas redes sociais era fundamental? Olha, infelizmente, um pouco tarde. Depois de muitos erros. Depois de muitos erros, depois de destruir a minha imagem pessoal na internet, depois de várias exageros. Depois de várias coisas. Já ninguém se lembra. Já ninguém se lembra. Eu tento sempre dizer que eu sabia que precisava de fazer bom conteúdo, mas não tinha tanta percepção que precisava de ir além do conteúdo e falar da minha experiência, falar das minhas vivências, do meu conhecimento e mostrar também o meu lado mais pessoal, aliado sempre a uma comunicação intencional, tanto verbal como realmente a nível de imagem pessoal. Mas eu acho que foi preciso eu cometer esses erros para depois, se calhar, a partir do momento em que investi na minha primeira mentoria, que era com um casal, e a mulher do casal era a pessoa que mais se sobressaía, que tinha muita energia e ela também tinha passado assim por um processo em que ela, no momento, aparecia totalmente cagada, como eu costumo dizer, com olheiras e cabelo despenteado e tudo, para depois melhorar ali muito a imagem pessoal dela e eles tinham tido um crescimento importante. Então nessa altura eu comecei a olhar para mim e para a forma como eu aparecia de forma diferente. E aí comecei a perceber essa importância, só que lá está, como eu não tinha uma boa base de autoconhecimento, eu fui do 8 ao 80, então de aparecer de qualquer maneira eu quis começar a aparecer muito arranjada. O blazer e o batom vermelho. Blazer e batom vermelho, porque era o quê? As pessoas que estavam a ter sucesso naquela altura apareciam todas assim, de determinadas poses, vestidas de determinada forma. Então, quando eu fiz até a primeira sessão fotográfica com a Miodis, nós hoje olhamos para aquelas fotos e zero eu. Quem é esta pessoa aqui? Exato, zero eu. Então, eu consegui ir tendo a percepção da importância do posicionamento, mas acho que foi só mais a meio de 2022 que o trabalho no meu autoconhecimento me permitiu soltar certas coisas e ser eu mesma. Então, eu hoje, se tiver que aparecer sem maquilhagem, apareço, mas não vou aparecer de pijama, por exemplo. Então, eu tenho o cuidado de equilibrar. Nem sempre precisamos de estar 100% super maquilhados, cabelo arranjado, super bem vestidas. Acho que isso também não passa a realidade da maior parte das pessoas, não é? Eu, pelo menos, não trabalho sempre maquilhada. E também não precisamos de fazer do Instagram um diário. Sim, ou um diário no sentido de, olha, vou aparecer aqui de qualquer maneira. Acordei e já vou aparecer, pronto. Vou falar aqui do meu serviço de qualquer forma. Isso também não vai funcionar porque não vais passar credibilidade. Olha, eu percebi a importância da imagem pessoal muito cedo. Estávamos em 2021 e eu tinha ido com a minha patrona a um dia de julgamento em tribunal e tínhamos ido com os clientes. E estávamos ali à espera, enquanto eles faziam a chamada para nós entrar para o tribunal, e estava a parte contrária com a advogada.
E os nossos clientes disseram assim, ui, aquela é a advogada? E nós dissemos, sim, é a colega. E eles assim, ui, está vestida daquela forma? Eu fiquei assim, eu era estagiária. Mas assim, tu já tinhas essa percepção de moda de trás, mas eu sempre gostei, mas eu vestia-me, sim, de certa forma, porque eu gostava. Mas aquele momento foi quando eu percebi, ok, as pessoas dão importância a isto, as pessoas ligam a isto. Porque não é só ser competente, é parecer competente. Totalmente. E eu acho que na área do direito ainda está muito então enraizado. sim, há muitas sociedades, no Porto, em Lisboa, que têm um código de roupa, inclusive as mulheres têm que ir sempre de vestido ou saia. Percebes? Eu acho que está muito enraizado. É. Portanto, tu tens mesmo que estar atenta a isso, porque senão estás a passar uma mensagem completamente errada. E acho que temos que começar a prestar mais atenção àquilo que nós queremos realmente transmitir no digital. Se a pessoa não fala connosco, mas vê uma foto, aquela foto vai transmitir sempre uma mensagem. Mas também, por outro lado, acho que também nos compete a nós a quebrar um bocado de expectativas, no sentido de a mulher empresária não tem que andar sempre de fato e saltos altos e maquilhada e penteada pela cabeleireira. Também não é assim, ou tem que ter linhas grandes. Sim. Também é tem que quebrar, perceber que nós somos pessoas, os empresários são pessoas como as outras, os grandes líderes, os grandes chefes são pessoas como as outras, que têm um estilo próprio e devem também vestir-se da forma como se identificam. Exatamente. Claro que sempre com um bocado de cuidado, há sempre os mínimos, de não ter roupa, sei lá, amarrotada ou suja, ou o cabelo pelo menos penteado. Exatamente. E cara limpa, já não digo maquilhada, mas cara limpa, mas também de passar a mensagem de que nós estamos... Nem sempre vamos estar aquela profissão não tem que estar vestida daquela forma obrigatoriamente. Totalmente, sim, eu acho que tem que haver um equilíbrio e tem que haver intenção naquilo que nós queremos passar. Eu às vezes, hoje que já encontrei várias entradas no supermercado, por exemplo, começo a pensar duas vezes antes de, sei lá, se calhar antes ia de fato de treino no supermercado. Agora hoje começo a pensar, posso ir uma roupa confortável, mas não tem que ser necessariamente de fato de treino. Para também manter a coerência com a pessoa que eu sou a nível profissional e a imagem que eu passo no meu Instagram, mas depois também porque nós próprios nos sentimos diferentes. Não, é que estás a falar disso e a maioria das pessoas pode pensar, que estupidez, agora que tem que estar sempre bem vestida. Mas a realidade é que vais ao supermercado e até estás num dia mau e toda a gente tem assistido, toda a gente tem direito a assistir. Amarras o cabelo de uma forma qualquer, uma roupa qualquer, vais lá buscar, sei lá, açúcar porque queres fazer um bolo porque estás mal e queres alguma coisa doce. Se alguém que te conhece das redes sociais te encontrar lá, o pensamento automático daquela pessoa vai ser, ui, mas ela não tem nada a ver com quem nas redes sociais, então é uma fraude. Exatamente. E ela nem pensa se calhar que tu estás num dia mau e só te quiseste vestir daquela forma. Exatamente. O problema é que aquela pessoa pode contaminar outras e essas outras contaminam outras. E é o pensamento que se vai perpetuando de que tu não és a pessoa real. Ou seja, estás nas redes sociais que és diferente no dia a dia. Exato, e não quer dizer que nós não usamos fatos de treino, nem que não trabalhamos de pijama, e ontem à noite eu acabei por ficar a trabalhar. Tu foste a pessoa que apareceste num evento de t-shirt, chinelos e com as calças de treino. Nunca imaginei sequer ter coragem para fazer isso, mas foi precisamente para desconstruir essa imagem. Então, mesmo a roupa que eu usei no evento, no primeiro dia eu estava muito mais formal, mas no segundo dia levei um fato, mas que era de um tecido mole, não era estruturado, sapatilha. Então eu tentei também passar essa imagem de que não temos que estar sempre de determinada forma, a passar a imagem perfeita, o estereótipo de empresária, porque na verdade cada pessoa vai ter o seu estilo, mas realmente eu acho que existem mínimos. Acho que é importante pensarmos na imagem que estamos a passar e às vezes nós podemos estar super confortáveis, ainda por cima agora existem imensas opções de roupa que são extremamente confortáveis, que parece quase que estás de fato de treino, mas na verdade estás arranjada e estás a passar outra imagem. Sem Portanto, dúvida. acho que isso faz diferença. Olha, para finalizar, eu costumo sempre fazer uma pergunta. Ok. Não é o que é que dizem os teus olhos. Mas quais é que são as tuas 3 dicas para começar um negócio do zero? Ou 3 pilares? 3 insights. Exatamente, para começar um negócio do zero. Ok, em primeiro lugar, então, trabalhar a mentalidade ao mesmo tempo que já vamos fazendo o negócio.
Acho que não adianta nós ficarmos à espera do perfeccionismo, do momento certo, não vai existir. Nunca há momento certo para nada na vida. Nada. Então, se a pessoa tem conhecimento, tem capacidade e tem vontade de começar o seu negócio, com a experiência que tem, mas vale começar. Hoje nós temos tantas ferramentas que nos permitem fazer muita coisa de forma gratuita, que eu acho que não há motivo para não darmos o primeiro passo. Pelo menos, se a pessoa não quiser começar logo a vender serviços ou a ter algum produto para vender, que comece, sei lá, o primeiro mês só a produzir conteúdo sobre aquele tema. Mas começar, eu acho que é o mais importante. E depois aqui unindo este segundo pilar da mentalidade, porque sem isto nós não conseguimos avançar. Então a mentalidade precisa estar muito alinhada também ao nosso autoconhecimento, para nós não nos perdermos no caminho, para não ficarmos sem saber para onde ir e acabarmos por seguir regras que não fazem sentido para nós. E muitas vezes nós conseguimos trabalhar a nossa mentalidade, claro, em terapia, etc. Isso é super importante, mas assistindo vídeos sobre isto no YouTube, lendo livros, percebendo aquilo que faz sentido para nós e aquilo que não faz. E depois, em terceiro lugar, eu vou reforçar aqui a ideia de estarmos rodeados das pessoas certas, porque muitas vezes numa comunidade, mesmo que seja online, às vezes, sei lá, não acontece logo a oportunidade presencial, mesmo que seja online, estarmos numa comunidade vai nos permitir ter oportunidades de negócio que se calhar demoram mais tempo a aparecer, sei lá, através das redes sociais. Então, se nós pudermos apresentar o nosso trabalho a outras pessoas, há sempre alguém que vai precisar daquilo, há sempre alguém que até conhece alguém que precisa. Então, este contacto eu acho que é extremamente importante. Então, simplesmente começar, alinhar a nossa mentalidade e estar rodeado das pessoas certas. Obrigada, Vera, por teres aceito aqui o convite a ir ao meu podcast. Foi maravilhoso, adorei. Foi assim uma conversa, eu acho muito interessante. E espontânea, não é? Porque eu não sabia nada. Esse é o intuito, não é? Que as pessoas venham aqui, que não sabem o que será perguntado, também para transparecerem o melhor de si. Bom, perfeito, amor. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por assistirem a mais um episódio do podcast Marca do Zero e vemo-nos no próximo.